Oi, gente! Tô aqui de volta e agora com a nossa aula de História. Vamos lá? Pegue seu livro de História aí no capítulo 2, a partir da página 116. Nós vamos falar as famílias de ontem e de hoje, falando mais um pouquinho sobre a memória histórica. Vamos lá? Uma família é formada por diferentes pessoas que se unem por laços afetivos ou de parentesco. Todas as famílias são iguais? A minha não é igual à sua. Eu tenho certeza que a sua também não é igual do seu amiguinho, certo? Ao longo do tempo, as famílias tiveram as mesmas características, formas de conviver ou um número de pessoas? Vamos conferir isso aí. As famílias de hoje, como são? Algumas famílias são compostas pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, certo? Outras não, a família só é composta pela mãe e pelo filho, ou pelos filhos. Por algum motivo, o pai não está presente, convivendo com aquela família. Ou o contrário, o pai vive com os filhos e por algum outro motivo a mãe não convive com essa família, mas é a família desse jeito. Em alguns outros exemplos também, a família é composta pelos tios e os filhos, que no caso se tornam filhos do coração. Ou a vovó assume esse papel da mãe ou do pai, que por algum motivo eles não estão presentes lá, mas é a família, não deixa de ser uma família, entendeu? Deus permitiu que a família fosse desse jeito, certinho? Compare essas imagens. Essa foto mais antiga, olha só como eram as famílias, bem numerosas, sim ou não? Eu acredito que esses dois aqui sejam os pais dessa família, e olha só a quantidade de filhos, numerosíssimos, né? Hoje em dia não, as famílias já são menores, ou seja, os pais decidiram ter menos filhos. Ou seja, compara as duas imagens. Antigamente as famílias eram muito numerosas, hoje já não, por cultura, pouco tempo que os pais têm hoje, eles optaram de ter menos filhos, né? Então vamos lá. O registro das histórias de famílias em diferentes épocas e lugares nos ajuda a construir a nossa memória histórica. Nós já falamos sobre a memória histórica. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje, tá? A família é o elemento primordial para o desenvolvimento dos grupos sociais. Quais são esses grupos sociais? Os grupos familiar, o grupo dos vizinhos, grupos religiosos, os grupos educativos, que são as escolas, faculdades, dentre outros. Grupos de lazer, lá no clube tem um grupo. Grupos profissionais aí do seu pai, que ele tem lá no serviço dele. E grupo político, tudo isso são grupos sociais. E a base desses grupos são a família. Olha a importância da família, hein? Vamos lá. À medida que o tempo avançou, as famílias foram multiplicando e aumentando esses grupos no qual eu acabei de falar. Elas se tornaram pequenas em quantidade, mas se multiplicaram em volumes assim. Deixa eu ver se eu consigo explicar melhor para vocês. A família ela é pequena, porque a que nós vimos lá no começo, ela era um pai tinha vários filhos. Agora um pai tem menos filhos, mas outros pais têm mais filhos também, ou seja, foram aumentando esses grupos sociais, certo? O registro das histórias da família fazem parte da nossa memória histórica. Nós já falamos sobre esses registros, podem ser eles as fotos, as conversas, entre outros. Tudo isso faz parte da nossa memória histórica, tá? Por meio dela, nós podemos reconhecer a mudança que aconteceu no tempo histórico. Nós temos aqui um documento de um senhor bem mais antigo com a família dele. Nesse caso, já faz parte da memória histórica dessa família. Aqui nós temos 4 gerações, eu acredito, que seja a avó, a mãe, a filha e a filha da filha, ou seja,
filha, neta, bisneta e assim vai. Todas vendo lá um álbum de fotografia, ou seja, falando sobre a memória histórica da família. Por isso que é importante, até mesmo você aproveitar esse momento que nós estamos em casa, para você trazer à tona essa parte da memória da sua família. Faça aí uma videochamada com seus avós, peça para ele contar aquelas histórias que vai ajudar você a conhecer melhor a história da sua família. Vamos lá? Por isso, conhecendo as famílias, compreendemos as principais características do tempo histórico e podemos entender melhor o nosso presente. Que interessante, né? O nosso passado faz com que nós possamos entender o nosso presente. Que legal, né? Conheça melhor a história da sua família. Então, conhecerá melhor a sua própria história, igual a tia acabou de falar. Fale aí com seus tios mais velhos, com seus avós. E aí, as histórias que eles adoram contar, vai fazer você conhecer melhor até mesmo a sua própria história. Porque aí você vai entender, nossa, o vovô falou que o meu tio-avô fazia isso. É o que eu adoro fazer, olha só. E aí você vai associando essas histórias com a sua própria história. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Façam aí em casa a leitura a partir da página 116 e as atividades estão na página 119 até a 123, tá bom? Em caso de dúvida, volte o vídeo ou então faça a leitura várias vezes desse texto, desse capítulo, tá bom? Até nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.